Nesse ano de 2023, a DC vai lançar o primeiro filme do Flash, adaptando a HQ mais famosa do personagem, que é o Ponto de Ignição, ou Flashpoint. Mas essa HQ já teve uma adaptação antes, e essa adaptação é a minha top 3 animações favoritas de todos os tempos, que é a animação do Flashpoint, ou Flash Ponto de Ignição. E é sobre isso que eu quero falar hoje, aproveitando, né, que está tendo agora o hype do filme do Flash. Bem, essa história é muito conhecida por alguns, mas desconhecida para outros. Então, essa primeira parte do vídeo vai ser apenas com uma parte sem spoilers. E a parte maior com spoilers vai estar de uma parte do vídeo aí para frente. Eu vou tentar marcar e aí vocês veem aí qual é a parte que vocês querem assistir, ou se vocês querem assistir tudo de vez. Essa história é simples. Barry Allen, que é o Flash, ele acorda no mundo normal, só que ele percebe que a linha do tempo foi modificada. E todo mundo tá diferente. Diz ele acha que tá tudo normal, mas ele percebe que tá tudo diferente. O Batman é outro cara, o Superman não existe, Atlântida, ou seja, o povo da Aquaman e o povo da Mulher Maravilha, as Amazonas, estão entrando em guerra e vão destruir o mundo, sendo que a França e a Europa já foram tudo pro brejo. E não tem Superman, ele fica devastado, porque como é que isso pode estar acontecendo? Como é que não tem herói nenhum? Mas uma coisa das coisas que acontece nesse novo mundo é que sua mãe está viva. A Nora Allen, a mãe do Flash Barry Allen, está viva. Então ele acha isso tudo muito estranho. Olha a loucura, gente. Naquele dia, no beco do crime, onde os pais do Batman foram mortos na história original, nessa linha do tempo alternativa, seus pais sobreviveram, porém o pequeno Bruce morreu. Assim, Thomas Wayne vira o Batman e a sua mãe, Martha Wayne, vira a Coringa. Enfim, ele fala com o Batman Thomas Wayne, que acredita na sua história depois de ver algumas provas, tipo o anel que guarda o traje do Flash ainda está nessa linha do tempo, porém está com o traje do Flash reverso, ou seja, dá a entender que ele é o culpado de tudo isso ter acontecido. Ambos então decidem formar a Liga da Justiça, entre aspas, desse mundo, para impedir que a Mulher Maravilha e o Aquaman destruam o mundo. E, em paralelo a isso, o Flash quer descobrir como ele pode correr tão rápido de novo para ele voltar no tempo e impedir que isso aconteça. Lembrando que para isso ele precisa de duas coisas. Ele precisa da velocidade dele de volta e precisa deixar o ponto de ignição, o que foi que mudou na linha do tempo para que aquele mundo fosse criado. Bom, a partir daqui a minha análise ela já fica com spoilers. Então, caso você não tenha visto o filme, a nota para mim sobre o filme é 9.5. Eu só não dou um 10 porque tem uma coisinha pequena no filme que eu não posso falar aqui porque é um spoiler, mas é uma coisinha que pra mim deixa o filme assim meio... poxa, eu poderia ter usado isso aqui melhor. Então a partir daqui tem spoilers, se você não quer spoiler nenhum sobre esse filme, procure assistir esse filme em animação agora, esse filme é perfeito. E pra quem fica, vamos para a parte com spoilers. Bem, caso vocês não já saibam, porque vocês ficaram por causa do spoiler, o responsável por toda essa linha do tempo estar acontecendo é na verdade o próprio Flash, o próprio Barry Allen. Ele encontra o Zoom na batalha final, o Professor Zoom, o Flash Reverso na batalha final, e o Professor Zoom, ele revela que quem mudou tudo foi o Barry. O Barry, depois da luta do início do filme contra a galeria de vilões, ele decide voltar no tempo e salvar sua mãe. E apenas por ele salvar sua mãe de ser morta quando ele era criança, ele mudou toda a linha do tempo. Vários heróis morreram, vários heróis nunca existiram. Quando o Superman caiu, em vez de ele cair na cidade do interior, ele caiu em Metrópolis, ou seja, a cidade foi destruída. E ele foi capturado pelo governo. E está sendo usado como rato de laboratório. É muito boom. O Cyborg é o maior herói do mundo. E junto com o Batman, o Thomas Wayne e o Flash, eles resgatam o Superman. Que ao entrar em contato com a luz do sol, ele meio que baixa na cabeça dele que ele tem que ir para a Antártica, porque lá tem a Fortaleza da Solidão. Então ele some. Ele fica descontrolado usando a visão de raio-x e mata vários soldados e depois ele some do filme, só aparece no final. Um pouquinho antes da batalha final terminar. Essa é a minha crítica. É por isso que eu não gostei muito dessa parte, porque eu achei que eles deveriam ter usado o Superman melhor. Isso é um erro tanto dos quadrinhos quanto da animação. Então é um erro da história. Eu achava que o Superman ele teria que ter usado melhor. Eu queria ver tipo o Batman do Thomas Wayne ensinando o Clark, o Superman nesse caso, a controlar seus poderes melhor. Então para mim isso foi um grande ponto negativo na história. Mas enfim, a guerra ocorre, ambos, Mulher Maravilha e Aquaman, morrem no conflito, assim como todos os heróis e vilões que estavam afiliados a esses personagens, como o Bandoleiro,
deixa eu ver aqui, a Lois Lane, o Raia Negra, que nessa realidade tá tudo diferente. É todo mundo ou militar, ou rebelde, ou todo mundo detetive. Então, não vale a pena ficar falando sobre cada personagem em particular. O que ganha mais destaque mesmo é o Batman do Thomas Wayne, porque ele é um Batman todo diferentão, o traje dele é diferente, ele usa arma. Ele não tem um Batmóvel, ele tem um avião, um Batjato, ele tem um avião cassino. Ele basicamente não tem um Batmóvel, não pelo que eu me lembro que eu vi o filme, mas ele é muito mais violento, muito mais brutal, tanto que os vilões do Batman quase não aparecem, porque ele já matou a maioria. O Cyborg, ele age basicamente como um Superman, só que mais malo, porque o Superman ainda tem aquele poder que ele precisa controlar, então isso deixa ele mais assim profundo. O Cyborg nem tanto, o Cyborg é só o Cyborg e que trabalha para o presidente dos Estados Unidos, então ele é só aquela parte mesmo. E ele desenvolve uma amizade com o Superman quando eles resgatam o Superman. Tanto que o Superman ele aparece no final para salvar o Cyborg. O Cyborg ele está prestes a ser morto pelo Aquaman na animação. E aí o Superman aparece derrotando o Aquaman. O Cyborg morre, não tinha nada que o Superman pudesse fazer. Mas essa é a parte importante do Cyborg no filme. No final, claro, o Barry ele consegue, com a ajuda do Batman, Thomas Wayne, derrotar o Flash Reverso. O Thomas Wayne ele mata o Professor Zoom com um tiro na cabeça. E com isso o Flash ele consegue absorver a força de aceleração em alguns segundos antes daquele mundo acabar, pois o Aquaman tinha acionado uma bomba que ia destruir todo mundo, que a fonte da bomba era o Capitão Átomo, que é um dos heróis mais poderosos do universo DC. Muita coisa para resumir, já sei. O Flash, um segundo antes disso acontecer, ele consegue engatar e voltar no tempo até o ponto de ignição. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte, porque essa parte é a mais importante do vídeo. Eu vou explicar o que aconteceu aqui. Bem, o Flash, do ponto de ignição, ele voltou para o momento exato em que ele do passado iria impedir o assassino de sua mãe. E assim, ele impedindo a sua versão do passado de causar o ponto de ignição, aquela linha do tempo nunca aconteceu. Porém, como o Flash do ponto de ignição ele foi reintegrado à linha do tempo, ou seja, ele voltou para a linha do tempo básica da DC, só que com as memórias que ele tinha do ponto de ignição, isso ocorreu, uma pequena mudança, e a partir daqui é criado um novo universo animado na DC. Por isso que esse filme aqui é o filme 1 de um novo universo da DC, que eu até vou fazer mais análise sobre cada filme. Esse universo animado da DC que foi criado nesse filme é um universo inspirado nas HQs dos 952, que são HQs mais atuais dos heróis, com temas mais atuais, com as personalidades deles atualizadas para o século XXI. Pois querendo ou não, Flash, Batman, Superman são heróis antigos, então na HQ eles deram essa atualizada e as animações seguiram esse modelo atualmente, com o filme do Flashpoint. E assim o Flash ele volta, ele consegue salvar o mundo que ele mesmo ajudou a destruir. O filme termina com o Flash ele entregando uma carta para Bruce Wayne do seu pai, onde o seu pai escreve que sempre vai amar o Bruce até chora, ou seja, o Batman chora no filme. É uma daquelas cenas muito raras que a gente quase nunca vê em algum filme de herói. E termina o Flash correndo para, sei lá, para casa dele, para salvar o mundo. E assim acaba o filme do ponto de ignição. Como eu já falei, essa animação é ótima, uma das melhores da DC. Para mim fica no top 3 de melhores animações. Até um dia eu vou gravar até qual é o meu top 10 de animações, eu coloco isso aqui lá no top 3. Mas enfim, como eu falei, minha nota para esse filme é 9.5, tirando a parte do Superman, eu gostei de tudo. O traço ele é bem bruto, porque como eles iam resetar ele do tempo, entre aspas, nas animações, no início da animação tem um traço, a partir do Flashpoint tem um traço um pouquinho mais sério, e no finalzinho do filme, quando o Flash já está na nova linha do tempo, conversando com o Batman, e tá tudo normal de novo, a gente percebe que até o traje do Batman muda, o traje do Flash, um pouco do traço da animação também muda. E aí, eu achei muito interessante esse detalhe que eles fizeram, né? Algumas referências, porque o filme tem muita referência, cada personagem, alguns personagens da DC aparecem ali, mas eles só são referências, eles não têm nenhum papel de destaque no filme. Como exemplo, a gente tem o Hal Jordan, que na linha original era o Lanterna Verde, mas aqui ele é só um piloto kamikaze que tenta destruir a frota do Aquaman. Ou a Lois Lane, que ela estava na Nova Temícera, que é a antiga Europa, como uma agente infiltrada do governo. As coisas mudaram bastante, né? O Bandoleiro, apesar do Bandoleiro ele ser um herói da Wildstorm, que é uma outra editora que virou DC, que foi comprada pela DC,
Nesse filme em específico, eu dei uma pesquisada, esse bandoleiro é uma versão alternativa do pistoleiro que a gente conhece, o vilão do Batman. Então tem essas micro referências que aparecem no filme que eu acho bem interessante de vocês assistirem o filme um pouco com o ouvido mais treinado para vocês destacarem as referências que esse filme tem. Mas acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu recomendo muito que vocês assistam esse filme antes de assistirem o filme do Flash, que vai ser esse ano, 2023. Talvez, se eu for assistir esse filme, eu faça uma crítica, uma análise, sei lá, vocês escolhem aí nos comentários. E o vídeo por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilhe para alguém que você acha que não conhece essa animação ou que goste de ver uma análise dessa animação. Se você tem alguma análise que queira que eu faça, alguma sugestão de vídeo, eu peço que deixe nos comentários, assim como feedback, ou se não, comente só uma coisa legalzinha aí, que eu respondo rapidinho. Então o vídeo de hoje foi isso, e até a próxima. Tchau!